Acho que podemos iniciar. Então, muito obrigada por estarem conosco nessa sessão introdutória do nosso relançamento da plataforma de resiliência climática. Muito bom estar aqui, sendo anfitriã desse evento. Eu sou a Lívia Inácio, eu sou responsável aqui, a diretora regional da América do Sul e também a parte de clima. E gostaria de dar as boas-vindas ao Brandon Miller, que é gerente de produto da plataforma de resiliência climática CGIAR, que é a rede maior de inovação de biodiversidade. Então, eles têm ferramentas fornecidas a tomadores de decisões e empresas para aumentarem a potência da agricultura. Muito bom estar aqui com você, Brenda. Obrigada por estar aqui conosco. Gostaria, então, de dar um contexto a vocês de que essa ferramenta que vamos apresentar hoje foi criada como parte do projeto da nossa kit de ferramentas de ação climática entre diversas commodities para melhorarmos a produção mais sustentável de cana-de-açúcar e algodão. Começamos em 2024 e está em andamento até o final desse ano, então, um projeto de 2 anos no geral. E o projeto foi possibilitado devido ao Fundo de Impacto da Bom Sucro, com recursos também, então, desse Fundo de Impacto e também de uma dotação da ICEO, que também tem aqui a Secretaria dos Assuntos Econômicos e também o desenvolvimento aqui internacional UK, assim como da Nestlé e a ASR. Então, agradeço a todos aqueles que financiaram esse projeto e aqueles que participam de modo geral por essa colaboração tão boa em toda o setor de produção de açúcar e algodão. Então, quais são os resultados esperados desse projeto? Conectada a outras ferramentas e ferramentas da Bom Sucro e referências da Bom Sucro. Então, em primeiro lugar, a Bom Sucro tem, como vocês sabem, um padrão de certificação que é chamado Padrão de Produção Bom Sucro, que é um padrão numérico bastante abrangente, incluindo as melhores práticas em termos do que a produção e o processamento de cana-de-açúcar sustentável é. E também temos os limiares compartilhados com vocês nesse padrão de certificação e também diretrizes e as melhores práticas para reduzir emissões de gás de efeito estufa, diminuir o uso da água e também os resíduos. Tudo isso está em andamento e é medido pela Bom Sucro, pela calculadora Bom Sucro, que mede, então, todos os desempenhos das empresas, das usinas e dos setores de produção, e também há uma ferramenta baseada no inventário que mede a pegada de carbono associada com a produção de açúcar e etanol. Junto com isso, temos uma outra ferramenta que a Bom Sucro oferece já há anos, que é o Climate Cane Tracker, que é uma ferramenta que se baseia nessa metodologia que visa reduzir as emissões de gás de efeito estufa na agricultura, no setor de cana-de-açúcar. Então, essas duas ferramentas são aquelas ligadas ao clima que a Bom Sucro tem no momento. E no início desse ano, quando finalizarmos esse projeto de kit climático, novas ferramentas serão adicionadas. Então, a plataforma de resiliência climática que está aqui para ah, ajudar ainda mais os nossos produtores de cana, especialmente nas propriedades rurais. Então, vamos expandir também aqui essa ferramenta de estabelecer objetivos na mitigação climática. Então, vamos ter aqui um objetivo para essa redução de emissões de gás de efeito estufa e também
falamos sobre o transporte e processamento da cana-de-açúcar. Então, agora será possível termos aqui um objetivo holístico e bastante abrangente, cobrindo todos os estágios principais da produção. E também isso é um dos resultados, portanto, do projeto. E desenvolvemos também um sistema de contabilidade de remoção de carbono, que também é algo muito interessante nesse projeto. Então, temos uma planilha de Excel que cobre maneiras de empresas contabilizarem o carbono acumulado no solo, usando valores modelo, mas também serem capazes de colocar os seus dados próprios nessa ferramenta. E, finalmente, esse projeto que é um guia de transferência de dados de gases de efeito estufa, que dá apoio à Bonsucro a criar, revisar, eh, os nossos padrões de cadeia de custódia. O ano passado, isso resultou no módulo A, ou seja, como transferir dados de emissão em toda a cadeia de suprimento de forma viável e robusta. Então, achei que era interessante que vocês soubessem do que estamos falando exatamente nesse projeto, e hoje nós vamos falar exatamente sobre como usar essa primeira ferramenta, a Plataforma de Resiliência Climática, CRP. Então, como essa ferramenta especificamente se conecta com a ação climática da Bonsucro. Então, provavelmente, temos aqui ah, duas áreas. Primeiro, dar apoio à certificação, no final das contas, ou seja, fazer com que certificadoras possam entender mais dos os riscos e desenvolver o seu plano de resiliência. É bastante explícito como indicador para padrão de certificação da produção da Bonsucro, e então as certificadoras devem ter uma mitigação e adaptação em termos de resiliência a seus negócios. Essas ferramentas vão dizer como fazer isso, então. Vamos ter os riscos climáticos e mais informações fornecidas em termos do que são esses riscos, de forma que todos possam ter mais poder em desenvolver seus planos de resiliência, ou seja, uma parte-chave da certificação. E de forma mais ampla, essa ferramenta também se conecta com então, aqueles criadores de casos de investimentos, ou seja, empresas no setor sucroalcooleiro, que podem identificar as suas prioridades de esforços e seus recursos, de forma que potencialmente podem ter investimentos externos sendo necessários e podem ser aplicados também no Fundo de Impacto Bom Sucro, ou seja, mais amplamente, se você conhecer a fisiologia, se você conhecer a sua produção em termos de clima, você pode também abrir muitas oportunidades para financiamento, seja onde for essa fonte encontrada para esse financiamento. Então, vemos aqui o posicionamento dessa ferramenta na plataforma de ação climática da Bom Sucro. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês como introdução. Vou agora começar a compartilhar a minha tela e passar a palavra ao Brandon. Muito obrigada, Brandon. Você pode começar a sua apresentação. Obrigado, Lívia. Então, como eu disse, eu sou o Brandon, eu sou gerente de produto da plataforma de resiliência climática da CGI, GIAR, e deixe-me compartilhar a minha tela, portanto. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Então, vou falar sobre essa plataforma que nos ajuda a entender os riscos na cadeia de suprimento em termos de clima e como planejar ações para mitigar esses riscos. Então, ações aqui com nossos parceiros, aqueles estados que então fazem parte do nosso projeto. Então, aqui temos as prioridades em termos de resiliência que são desenvolvidas. Aqui é uma colaboração, portanto, junto com a Bonsucro, com a ICEAL
E aqui FAR, e também aqui o pessoal da pesquisa agrícola, ou seja, com essa financiamento e essa parceria aqui, temos 87% da área de produção global coberta, 37 países, 5 regiões. Então, uma história de onde vem a CRP, essa plataforma de resiliência climática. Então, nós temos aqui esses riscos intensificados aqui na mudança climática, que deve afetar 80 bilhões da produção agrícola globalmente a cada ano. E temos aqui a ação de priorização, aqui essa lacuna de 10 a 15 anos, e as melhores decisões a serem tomadas como resultado. Então, começamos a trabalhar nisso em 2020 para ver como ajudar as pessoas nesse negócio a entender o impacto dessa questão climática e diminuir o seu impacto. Então, continuamos isso e vamos continuar no futuro aqui. Temos novas culturas, novos patrocinadores. Então, aqui o relançamento e escalonamento em 2026. Então, ano passado, a Bom Sucro, então, entrou também na produção, a trabalhar na produção de algodão, além da cana, e aumentando aqui a presença geográfica dessa ferramenta. Esse ano, então, temos o relançamento da plataforma, aumentando, expandindo seu uso, e queremos, então, desenvolver mais ferramentas para apoiar esses negócios no desenvolvimento dos seus casos de negócios, na sua adaptação e como fazer com que tudo isso seja mais facilitado para o uso. Vou falar rapidamente sobre alguns exemplos de como esses membros usam o CRP. Então, na América do Norte, nós temos esses casos de negócios para co-investimentos junto com esses negócios e também priorizando a adaptação local para esses benefícios, que foi usado de forma bem sucedida em diferentes áreas da Tailândia também. Tivemos aqui, por exemplo, a rotação de batata, e arroz no seu cultivo, 3.000 agricultores envolvidos, 3 milhões de co-investimentos com os prestadores os financiadores. Então, há resultados muito bons. Isso que nós fizemos na Tailândia, então, no período desse projeto. E os agricultores são também envolvidos aqui. Então, rapidamente pudemos ver os resultados da mudança dessas práticas aqui. E o último aqui é o México. Aqui, 4 milhões em cultivos de batata para dar aqui apoio às estratégias de alinhar planejamento de longo prazo com práticas específicas do clima. Então, vou falar um pouquinho sobre a metodologia que nós seguimos aqui para os resultados que nós obtivemos no CRP, e vamos falar mais em detalhes sobre o CRP, mas de forma ampla, aqui os passos que tomamos. O primeiro passo, então, foi olhar os riscos climáticos, aqui, por exemplo, precipitação extrema, e aí fizemos modelos estatísticos para cada um desses riscos, mapeando-os, determinando o risco que representa para uma cultura em toda a área de produção. E aí vimos o impacto e vimos como isso, então, poderia ah, importar. Fizemos práticas, então, priorizadas com base nesses riscos identificados e mapeando onde os melhores benefícios seriam obtidos, portanto. Então, em mais detalhes nesse processo, a nossa metodologia tem mais detalhes aqui no site da Bom Sucro, vocês podem consultar.
Então, tentamos fazer com que essas experiências aqui pudessem ser tão ampliadas quanto possível, de forma que as pessoas entendessem os diferentes riscos das diferentes safras e culturas, os dados climáticos que nós temos aqui disponíveis, então, selecionados em termos de cada modelo de cada região, um sistema bastante robusto, portanto, e desenvolvemos, portanto, esse modelo para cada área. Depois quantificamos esse impacto climático, um processo então revisado por pares, vemos como que então cada cultura é impactada, cada risco, mapeando esses riscos limitantes e mapeamos esses riscos limitantes em cada localização. E depois nós olhamos aqui o impacto sobre a produtividade com relação à linha de base determinada pelo risco climático futuro. E o último passo aqui é o passo de adaptação, ou seja, usamos aqui a evidência e a revisão por pares especialistas sobre as práticas de adaptação e vemos onde essas áreas de produção estão localizadas nas mapas de cultura e executamos cenários de adaptação para entender como essas culturas podem responder às práticas que recomendamos e como isso pode levar a uma mitigação desses fatores de risco. E aqui os dados, as fontes de dados que nós temos aqui, então, os dados climáticos, nas áreas de produção, temos então aqui esses limites aqui, temos a revisão por pares especialistas e aqui o painel resultante que eu vou mostrar depois para vocês com os efeitos. Então, a demonstração, espero poder demonstrar então essa ferramenta a vocês agora. Temos três cenários para as culturas que modelamos. Então, temos a linha de base, onde os riscos climáticos estão já concentrados na linha de base. Então, temos essa opção aqui de não fazer nada, como ver como os riscos poderiam mudar até 2030, até o último aqui de fazemos a adaptação que pode reduzir os riscos e proporcionar mais ganhos de resiliência. Então, só um momentinho, por favor, enquanto eu agora passo a demonstração. Espero que vocês possam ver a tela compartilhada. Então, essa plataforma de resiliência climática, portanto. Então, nós podemos olhar aqui, vocês podem acessar isso como membros da Bom Sucro, está disponível a vocês para, então, o seu uso. Você pode aqui personalizar isso para a sua região, mas aqui só para que vocês tenham uma visão geral. Então, esse mapa nos mostra aqui o nível de risco global para a cana-de-açúcar nesse cenário. Podemos rapidamente ver os riscos climáticos entre os países. Aí podemos clicar em país específico, como aqui o Brasil, ver a produção, informações rapidamente, área de produção, as áreas em risco, qual é o estresse hídrico e o potencial de mitigação desse risco climático. Você pode fazer isso para cada país. Aqui à direita, nós temos um cenário descrevendo os riscos e oportunidades climáticos. Então, aqui, estresse hídrico, aqui os maiores riscos identificados nas diversas áreas produtivas. Então, vamos ver o Brasil aqui como exemplo. Então, esse mapa nos mostra as áreas de produção de cana-de-açúcar no Brasil, e nós vemos aqui
o código de cores com risco alto, moderado, e baixo. E tem um cenário aqui de não fazermos nada, o que aconteceria. Então, os riscos extremos climáticos, que passa a ser bastante moderado esse risco nesse caso aqui, na linha de base. Como mencionei, nós modelamos então esses diferentes riscos climáticos e vocês podem entrar em mais detalhes também. Então, há um risco climático importante aqui, como podem localizar. Então, seria aqui o impulsionador maior da ação nesse risco. Vamos clicar nesse caso e ver aqui alta temperatura nessas áreas, que depois aqui passam a ter baixo risco na área costeira. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Vou falar um pouco sobre essa informação dessa barra lateral aqui. Nós temos esses três cenários, que nos mostram aqui os riscos com que estamos lidando, os riscos no futuro e quanta diferença nós podemos fazer nessa adaptação. Então, antes de entrarmos aqui em mais detalhes, vamos ver o que está disponível. Então, você pode aqui não fazer nada, ou seja, só esperar aqui a adaptação. Se não fizermos nada, 74% da área vai ter um alto risco de perda de produtividade. E o que podemos conseguir com essa adaptação? Então, aqui, oportunidade de adaptação, com o risco diminuindo a 15% com essas práticas. Eu vou falar mais sobre isso depois. Vamos passar adiante, então, a mais detalhes. Temos aqui uma decomposição de quanto essas categorias aqui são afetadas. E temos essa ideia de mudar aqui a partir da linha de base, ou seja, onde estão os riscos mais importantes, onde tem então esses dados mais extremos. Então, as áreas em que nós vamos ter os maiores impactos em termos de perdas de produtividade, aqui comparada à linha de base, se não fizermos nada nesse cenário. Então, aqui em cada área, que tem aqui, por exemplo, uma perda de produtividade extrema, 54%, e outras áreas com aqui uma perda de produtividade menor, mas ainda importante. E vemos aqui os principais motivadores levando a essa perda de produtividade, causando essa perda de 54% aqui, 35% aqui. Vamos voltar aqui à imagem anterior. Vocês podem ver outros cenários aqui, vamos dizer, para outra data. Então, aqui 2030, nós temos aqui uma mudança para o risco moderado. E a mesma coisa para precipitação excessiva. ah, Você tem aqui 2040, por exemplo. Olha, vejam, se não fizermos nada, nós temos essas áreas aqui, a maioria das áreas produtivas, com extremo risco climático, afetando a produtividade. E aqui o estresse hídrico, 2040. Então, impacto bastante significativo em 2040 que esperamos. Vocês podem ver isso em mais detalhes aqui afetando essa porcentagem da área, 81% aqui com alta temperatura, 100% aqui em termos de estresse hídrico, seca. Vamos voltar aqui a 2030. Então, vocês veem aqui a linha de base mostrada em amarelo, cenário futuro, se não fizermos nada, em rosa, e aqui qual é o cenário de adaptação, ou seja, que diferença podemos obter. Aqui a projeção com as adaptações recomendadas, podemos mudar isso.
com as mudanças, então, onde as mitigações seriam obtidas com essa ferramenta de resiliência climática. Então, vemos aqui já ganhos de produtividade pela adoção dessas práticas. Vou passar agora essas oportunidades de adaptação. Então, as diferentes práticas são as três principais aqui: eficiência de irrigação, manejo dos resíduos de cultura, e uma lista completa aqui de práticas de adaptação, priorizadas, com a mais importante no início. Então, podemos clicar em cada uma delas para informações adicionais serem vistas. A base é que vemos os riscos mitigados pela adoção de cada uma dessas práticas e como mitigar cada um desses riscos e como priorizar essas práticas de adaptação. Com base nisso, estimamos o potencial de impacto e também vemos aqui o nível atual de adaptação e vemos aqui o nosso objetivo de redução e também o resultado dessa adaptação estimado quando agimos nesse cenário de adaptação. Então, rapidamente, é assim que funciona essa ferramenta em termos do cenário de adaptação. Aqui o que está disponível nessa plataforma. Temos para outros países também, suas áreas produtivas de cana. Então, aqui os diferentes locais que têm o apoio da Bom Sucro, vocês podem clicar em cada um deles. Então, uma visão geral do que a CRP é. Vou passar um pouquinho de volta aqui a minha apresentação. Então, essa plataforma tem aqui uma lista de características que os membros da Bom Sucro podem usar aqui na versão aberta, na versão paga e na versão de membro. E aí nós temos aqui essa versão, portanto, que tem recursos maiores, com mapeamento, mais dados para cálculos, então opções de modelagem de dados. Então, uma visão geral rápida das opções de versões da CRP. Aqui o modelo de bancos de dados para esse suprimento. Os números aqui não são ainda os números reais, mas estamos ainda populando, aumentando, ou colocando os números ah, nessa página, mas é uma visão para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona para diferentes culturas em cada cenário. Portanto, com base na cadeia de suprimento, toneladas por ano, então o que vocês podem esperar para cada cultura, portanto, você vê a representação aqui para cada local, cada país, nesse modelo de área de abastecimento que chamamos de supply shed. E com isso, nós podemos também trabalhar em cada cenário para entender onde os riscos futuros vão estar e como lidar com eles, e onde investirmos, portanto. Então, aqui também subdividido em cada país. Então, rapidamente.
Vou mudar aqui a minha tela, parar de compartilhar essa. Então, uma outra área agora que quero mostrar, temos uma lista de países que eu cubro na organização. Temos aqui o Brasil e México. Então, vamos ver aqui essas áreas de sourcing. Então, aqui de suprimento com essas áreas, e meu relacionamento com os produtores, as áreas de produção global aqui agora mostrada. Então, não estamos aqui na província, na parte sudeste. Então, temos aqui, se não fizermos nada, um risco de 49% nessas, já nessas áreas em que há a ação nessa cadeia de suprimento, 43% se não fizermos nada. Então, aqui, quando fazemos essa comparação, vemos que essas áreas aqui têm, por exemplo, um estresse hídrico muito importante. O que eu faço a respeito, portanto, aqui para mitigar essa questão de estresse hídrico? Então, esse é o tipo de detalhe que vocês podem obter. E a última coisa que eu vou mostrar é que temos aqui os dados diretos dos produtores que podem ter aqui modelos de adaptabilidade específicos. Deixa eu mostrar um exemplo aqui na Índia, que foi feito com base nos dados dessas províncias. Então, o cenário de não fazer nada. Ok? Peço desculpas, diz ele. Então, nós podemos ver aqui os dados para a Índia, aqui na produção de arroz. E vemos aqui a safra de julho a novembro, com a adaptabilidade aqui, as áreas que podem ser, com que podemos trabalhar, em termos então dessa adaptabilidade. E podemos também considerar outras safras. Então, agora temos julho a novembro, então 5 meses da duração dessa safra. Aqui em junho, outubro, vejam que a imagem já é bem diferente. Então, podemos ver essa adaptabilidade nessas áreas aqui marginais de cultivo. Aqui em que não há esse trabalho com os agricultores. Aqui 2030. Que áreas aqui precisam desse suporte para adaptação? Então, para que passem de uma situação melhor com essa adaptação. Então, com quem nós temos que trabalhar mais como prioridade? Isso nos dá uma boa ajuda em termos de tomarmos essas decisões. E, em último lugar, temos aqui os produtores, como essas áreas de produção anuais estão distribuídas, de forma a podermos fazer melhores recomendações. Aqui a questão da precipitação mostrada. E é isso, eu só queria dar uma visão geral a vocês, uma introdução ao CRP, e tudo isso já está disponível na plataforma, no site da Bom Sucro, você pode acessar tudo isso.
Então, é, gostamos muito de usar essa ferramenta. Espero que vocês a usem também. Estamos à disposição se precisar de nossa ajuda. Então, se quiserem saber mais, agendem uma conversa individual gratuita com a nossa equipe da CRP para feedback, tirar dúvidas ou para começar a utilizar a plataforma. Aqui está a nossa informação de contato. Vamos passar agora à sessão de perguntas e respostas.